Saudações a todos do canal. Depois de algum tempo, resolvi contar meu relato. Me chamo Marcelo, tenho 28 anos. Trabalho como auxiliar de limpeza em um hospital de São Paulo desde os 22. Entrei por necessidade e fiquei por rotina. O salário é fixo, os benefícios são bons e com o tempo a gente se acostuma com o ambiente. Ou acha que se acostuma. Sempre trabalhei no turno da madrugada. Gosto do silêncio, da falta de movimento. Os corredores vazios me dão uma certa paz, mas existe um canto do hospital onde o silêncio pesa diferente. O banheiro do segundo andar. Não é nada demais em aparência. 3 cabines, 2 pias, um espelho rachado no canto superior. Iluminação fria, ventilador barulhento. Mas tem algo ali que incomoda desde o primeiro dia. Começou como uma sensação besta. Aquela coisa de arrepio sem motivo. De achar que alguém está olhando mesmo quando você está sozinho. Depois que aquilo começou a acontecer, eu sempre deixava aquele banheiro por último. Ou passava direto e limpava rapidinho, só para dizer que fiz. Mas teve uma noite em especial que me marcou. Era uma terça-feira comum, turno lento. Comecei pelo térreo, subi aos poucos. Quando cheguei no segundo andar, já eram quase 3 da manhã. Eu sabia que estava só. Não havia plantão naquela ala, nem paciente internado. Tudo escuro, fechado, vazio. Quando entrei no corredor, ouvi um choro, baixo, feminino, vindo de dentro do banheiro. Parei na hora. Esperei. O som continuava. Um soluço engasgado, como quem tenta chorar sem fazer barulho. Pensei que fosse alguma acompanhante perdida. Já aconteceu antes. Gente que sobe para chorar longe dos outros, para não escutar conselhos nem perguntas. Mas aquela ala estava vazia. Tem alguém aí? Perguntei, me aproximando da porta. Nada. O choro parou. Empurrei a porta devagar. O cheiro de desinfetante se misturava com alguma coisa mais densa. Um cheiro frio, sabe? Aquele tipo que não dá para explicar. Acendi a luz. O banheiro estava vazio. Verifiquei cada cabine. Nada. Mas as torneiras estavam abertas. Eu tinha certeza de que as deixei fechadas quando limpei ali mais cedo. Fechei tudo de novo. Olhei para o espelho. Só meu reflexo, cansado. Mas uma coisa me chamou a atenção. Manchas vermelhas nas bordas da pia. Pequenas, quase secas. Poderia ser tinta, sei lá. Mas me incomodou. Voltei para o corredor com um peso no peito. Fui direto falar com o segurança, o Amaral, que ficava na portaria do andar. Tu viu alguém subir por aqui, mulher, por acaso? Ele me olhou como se eu tivesse perguntado se chovia para cima. Aqui? Agora? De jeito nenhum, chefe. Essa ala tá fechada desde as 10. Mas eu ouvi choro. Dentro do banheiro. Ele franziu a testa. Depois, coçou o queixo e disse: tem gente que fala desse banheiro aí. Eu, pessoalmente, não entro lá depois da meia-noite. Por quê? Perguntei. Ele hesitou. Depois disse baixo: porque às vezes tem coisa que não é pra gente limpar. Voltei pro meu setor em silêncio. Depois daquela noite, fiquei alguns dias evitando o banheiro do segundo andar. Limpava só por cima, de forma rápida, quase automática. Fazia de conta que estava cumprindo minha função, mas na verdade eu não queria estar ali. Só que a rotina sempre cobra. E numa madrugada de sexta-feira não teve jeito. A ala estava vazia de novo, sem pacientes, sem acompanhantes, sem nada. O relógio marcava 2h47 quando subi para terminar meu serviço. Lembro bem da hora porque no meu celular o número piscava insistente como se fosse um aviso. Entrei no corredor. O silêncio era tão pesado que até meus passos ecoavam alto demais. Passei o rodo pela primeira sala, recolhi alguns lixos e deixei o banheiro por último. Sempre ele. Quando empurrei a porta, ouvi o mesmo choro. Não era lembrança, não era minha cabeça me pregando peça. Eu ouvi, de novo. Baixo, sufocado, mas claro como se alguém estivesse ali dentro. Meu corpo todo arrepiou. Por um momento, pensei em voltar, fingir que não tinha escutado nada e deixar aquilo para lá. Mas alguma coisa dentro de mim disse que não dava mais para fugir. Empurrei a porta
A luz já estava acesa, estranho porque eu sabia que havia apagado antes. As cabines pareciam fechadas, mas nenhuma trancada. O choro vinha da última, no fundo. Moça! Minha voz saiu trêmula. Tá tudo bem? Nenhuma resposta. Só o som do choro. Dei 2 passos. O chão rangia levemente sob minhas botas. Encostei a mão na porta da cabine e empurrei. Foi então que vi uma mulher. Jovem, devia ter pouco mais de 20 anos. Estava sentada no chão frio, de camisola hospitalar, os cabelos negros caindo sobre o rosto. As mãos cobertas de sangue. O rosto parecia machucado, como se tivesse batido contra algo. Ela chorava, olhando para baixo. Na hora, o impulso foi ajudá-la. Meu Deus, você está machucada, espera aqui, eu vou chamar alguém. Falei, já dando um passo para trás, pronto para correr até a enfermaria. Mas quando ergui os olhos de novo, a cabine estava vazia. O chão seco, nenhum sinal de sangue. Meus dedos tremiam tanto que precisei me apoiar na pia. Respirei fundo, tentando me convencer de que era cansaço, alucinação. Trabalhar de madrugada sempre mexe com a cabeça, não é? Só que havia algo no chão. Uma marca escura, quase apagada, como se tivesse ficado ali por muito tempo. Um respingo irregular, bem na direção da porta da cabine. Limpei com o pano. Não saiu por completo. Voltei ao corredor sem terminar o serviço. Amaral, o segurança, ainda estava na portaria do andar. Ele percebeu meu estado. Tá branco, cara. O que aconteceu? Eu vi. Minha voz saiu fraca. Vi ela. Ele não perguntou quem. Só suspirou. A mulher, né? Eu não respondi. Não precisava. Amaral me encarou sério. Olha, não é bom falar muito disso, mas já ouvi história. Dizem que anos atrás teve uma paciente que se matou naquele banheiro. Ela perdeu o bebê. Não aguentou a notícia. Meu coração disparou. E ninguém faz nada? Perguntei. Ninguém fecha esse lugar? Ele deu de ombros. Hospital não para. E quem vai acreditar em segurança ou auxiliar de limpeza? O pessoal fala que é coisa da nossa cabeça, que a gente inventa história. Fiquei em silêncio, mas eu sabia o que tinha visto. Naquela noite não consegui dormir. Deitado, lembrava da expressão dela, o choro. As mãos sujas de sangue. Era real. No fundo, uma pergunta crescia dentro de mim. Por que ela apareceu justamente para mim? Depois daquela noite fiquei obcecado. Eu tentava trabalhar normalmente, mas o banheiro do 2º andar virou uma sombra que me acompanhava, mesmo quando eu estava em outros setores. Às vezes, limpando uma sala de exame, eu jurava ouvir um soluço baixo vindo de longe. Outras vezes, no silêncio da madrugada, sentia aquele mesmo frio nas costas, como se alguém estivesse atrás de mim, mas nunca mais a vi. Cheguei a perguntar discretamente a algumas enfermeiras antigas, tentando parecer casual. Algumas desconversavam, mudavam de assunto rápido demais. Uma delas, mais velha, apenas disse: aqui dentro, a gente aprende que não é tudo que pode ser explicado. Melhor não cutucar, guardei isso comigo. O banheiro continuava ali igual a sempre. As cabines, a luz fria, o espelho rachado. Só eu sabia o que tinha visto. Só eu tinha ouvido o choro. Amaral, mesmo sem admitir, também acreditava, mas não falava mais sobre o assunto. Conforme os meses passaram, comecei a evitar cada vez mais aquele lugar. Fazia uma limpeza rápida, mecânica, sem olhar muito em volta. Eu entrava, passava pano, conferia as torneiras e saía sem respirar fundo, como quem segura o ar embaixo d'água. Até que entrou um colega novo. Jonas, 20 e poucos anos, recém-contratado, cheio de disposição. Gostava de falar, de rir alto, o tipo de cara que sempre tinha energia sobrando. Quando ele chegou, vi uma oportunidade. Comecei a passar para ele a limpeza do 2º andar. No início, inventava desculpas. Tô adiantando aqui embaixo. Me ajuda naquela ala que está atrasada. E assim empurrava o banheiro para ele. Jonas nunca reclamou. Pelo contrário, parecia gostar de mostrar serviço. Voltava sorrindo, falando de futebol, de música, das meninas do refeitório. Nunca disse ter ouvido nada estranho. Nunca falou de choro, nem parecia incomodado.
Às vezes, eu ficava observando de longe, esperando alguma reação, uma hesitação, um arrepio, qualquer coisa, mas nada. Então comecei a pensar. Talvez não fosse o lugar em si. Talvez fosse comigo. Até hoje não sei o que me marcou mais. A visão daquela mulher no chão, chorando, ou o silêncio absoluto de Jonas, como se para ele o banheiro fosse só um banheiro. Eu nunca contei a ele o que aconteceu. Não vi sentido. Talvez ele não acreditasse. Talvez fosse melhor assim. Só sei que quando passo pelo corredor do segundo andar, mesmo sem entrar, ainda sinto o peso no ar, o silêncio que dói nos ouvidos, a lembrança do rosto dela, das mãos ensanguentadas, do choro que parecia vir de dentro de mim. O hospital seguiu, a vida seguiu, mas o que ficou naquele banheiro ficou comigo. Meu nome é Vera. Hoje estou aposentada com meus 68 anos, morando tranquila no interior do Pará. Mas houve um tempo em que minha vida era bem diferente. Trabalhei por mais de 30 anos como psicóloga clínica em hospitais públicos. Atendi de tudo um pouco. Dependentes químicos, vítimas de acidentes, idosos em cuidados paliativos. Mas minha passagem mais longa foi no antigo Hospital Municipal de Belém, na década de 80. Não sei se ele ainda existe, ou se foi reformado, renomeado, demolido. Também não faço questão de saber, porque foi lá, naquele lugar, que vi, ou melhor, escutei e senti coisas que não se explicam, coisas que só o silêncio de um hospital antigo, mal iluminado e cheio de vozes abafadas pode guardar. Era um prédio frio, todo azulejado por dentro, com janelas altas demais para serem abertas. Na ala de internação clínica, os quartos eram divididos por biombos de tecido grosso. Não havia ar-condicionado, só ventiladores de teto que rangiam como gente reclamando. E à noite, a escuridão parecia mais densa que o normal. Na época, eu era jovem, tinha pouco mais de 30 anos, e acreditava que poderia ajudar qualquer pessoa só com escuta e atenção. Atendia pacientes que estavam há muito tempo internados, geralmente sozinhos, deprimidos ou enfrentando diagnósticos difíceis. Era o tipo de gente que a equipe não tinha tempo para cuidar emocionalmente. Era para isso que eu estava ali. Foi durante aquele período que começaram os relatos, pequenos no início, desconexos, mas que aos poucos formaram um padrão que me gelou por dentro. Tudo começou com um senhor internado por complicações pulmonares. Seu nome era Américo. Estava com os dias contados, mas ainda lúcido. Em uma das minhas visitas me disse: aquela moça de branco, a que passa de madrugada, ela é muito silenciosa, mas me ajuda a dormir. Pensei que fosse alguma enfermeira do turno da noite. Perguntei se sabia o nome dela. Não sei, não. Nunca disse nada. E ele hesitou. Acho que ela não tem rosto. Parei por um instante, sem saber se era delírio ou metáfora. Américo tinha histórico de hipoxemia, poderia estar confuso. Como assim, seu Américo? É meio esquisito, parece que tem rosto. Mas, quando tento olhar, não consigo ver. É tudo meio apagado, mas ela passa aqui toda noite. Fica ali no canto, só olhando. Fiz anotações, mas sem levar aquilo muito a sério. O cérebro humano é capaz de construir imagens impressionantes em estados de fragilidade. Mas uma semana depois, outro paciente, uma mulher internada após um AVC, relatou algo semelhante. Doutora, tem uma enfermeira que fica aqui à noite. Eu acordo e ela está ali, sempre no mesmo canto. Fica em pé, quieta. Mas o rosto dela é estranho. Estranho como? Parece em branco, como um lenço branco colado. Mas é pele, é esquisito. Ela não fala nada. Aquilo me arrepiou. Duas pessoas, com diagnósticos diferentes, sem contato entre si, descrevendo a mesma figura. Uma mulher de branco, calada, que aparecia sempre à noite, sempre em silêncio e sem rosto. Contei para uma enfermeira do meu turno. Ela riu, fez uma piada sobre remédios demais e seguiu o trabalho. Mas eu continuei ouvindo, de outros pacientes, com detalhes semelhantes.
E todos diziam o mesmo. Ela não falava nada, só ficava ali no canto, parada, como se esperasse algo. Não era alucinação coletiva, não podia ser. Eram pacientes diferentes, dias diferentes, quartos diferentes. E o mais assustador, todos eles diziam que após a visita dela, conseguiam dormir profundamente. Alguns até melhoravam por uns dias, outros faleciam logo depois. Era como se a presença dela anunciasse uma transição, um aviso mudo de que algo estava prestes a mudar. Nunca a vi, pelo menos não naquela época, mas eu comecei a procurar. Depois do terceiro paciente relatar a mesma figura, decidi que não dava mais para ignorar. Era sempre à noite, sempre em quartos diferentes, sempre a mesma descrição. Enfermeira calada, parada no canto, sem rosto visível. E uma calma incômoda que se espalhava após sua aparição. Ninguém parecia assustado de verdade. Era como se aceitassem sua presença. Resolvi ficar até mais tarde no hospital. Naquela noite inventei uma desculpa para a supervisão. Disse que queria revisar prontuários, estudar alguns perfis de pacientes. A verdade é que eu queria ver. Precisava entender. Esperei até as 2 da manhã, sentada numa das cadeiras da sala dos técnicos, de onde eu tinha visão parcial do corredor da ala clínica. A luz era fraca, amarelada e o silêncio tinha peso. O hospital à noite é um lugar diferente. O tempo parece andar mais devagar. Cada som, uma maca rangendo, um copo de plástico caindo, uma porta se fechando, ecoa como um sussurro de outro mundo. Foi ali, no meio desse silêncio pesado, que eu ouvi. Passos, leves, ritmados, vindo do fundo do corredor. Olhei imediatamente, mas não vi ninguém. Me levantei devagar e caminhei até a entrada da ala. Não tinha coragem de ir além. Fiquei ali, com a mão apoiada no batente da parede fria, ouvindo. Os passos pararam. Mas não era só isso. Senti como se alguém estivesse me olhando, mesmo sem ver nada. Uma sensação difícil de descrever, mas real. Como quando se entra em um cômodo onde alguém chorou em silêncio por horas. Um vazio cheio de presença. Voltei para a sala com o coração acelerado, mas o rosto impassível. Não podia demonstrar nada, não ali dentro. Na manhã seguinte, visitei o quarto do Sr. Américo, o primeiro a relatar a tal enfermeira. Ele estava mais fraco, a pele pálida, olhos cansados. Ela veio ontem de novo, disse, antes mesmo que eu perguntasse. A mesma? A mesma. Ficou ali, onde você está agora. Engoli seco. E o rosto? Ele tentou sorrir, mas era um sorriso triste. Igual antes, um vazio. Mas ela me deixa calmo. Naquele instante eu entendi. Não era só medo que me movia. Era curiosidade misturada com uma inquietação profunda. E no fundo, eu já sabia que ela não era deste lado da vida. Foi na minha última noite de plantão naquele hospital. Não sabia que seria a última, pelo menos não conscientemente. Mas meu corpo já carregava o cansaço de semanas sem dormir direito, a mente pesada com todos aqueles relatos, aquelas presenças sem nome e os sussurros que nunca foram ditos em voz alta. O hospital estava mais silencioso que o habitual. Nem os ventiladores rangiam. Era como se até o prédio tivesse prendido a respiração. Fui chamada para visitar um paciente novo, recém-transferido de outro setor. Seu Cláudio, 72 anos, estado avançado de câncer ósseo, diagnóstico terminal. Pela manhã, tinha recusado alimentação. À noite, pedi apenas silêncio. Quando entrei no quarto, ele me olhou com olhos fundos, mas atentos. É a psicóloga? Perguntou com a voz fraca. Sou sim. Posso sentar aqui um pouco? Ele assentiu. Sentei na cadeira ao lado da cama. Nenhum outro paciente no quarto. Só nós dois. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Às vezes isso basta. Presença, escuta sem pressa. Eles dizem que você cuida da cabeça da gente, murmurou. Mas tem coisa que não está na cabeça. Inclinei o corpo um pouco mais perto. Como assim? Ele não respondeu de imediato. Ainda olhava fixamente para um ponto no canto do quarto, logo à frente da cama.
os olhos semicerrados, como se estivesse tentando distinguir algo na penumbra. Era o tipo de olhar que não atravessa você. Ele para antes, em alguma coisa invisível. Tem uma presença aqui, disse enfim, com a voz mais baixa ainda. Tá quieta, mas eu sinto. Tentei manter a calma. Acompanhei seu olhar. Nada. A parede, a mesinha com o copo d'água intocado, uma cadeira vazia, tudo igual. Já tinha sentido isso antes? Perguntei com suavidade. Ele balançou a cabeça devagar. Não, só agora, desde que cheguei aqui. Parece que ela estava esperando. Me arrepiei. Não pelas palavras em si, mas pela forma que ele falou. Sem medo, sem confusão, como quem apenas aceita o inevitável. Depois de alguns segundos, ele virou o rosto lentamente, como se estivesse seguindo um movimento. Não me olhou nos olhos, olhou ao lado de onde eu estava sentada, e com um leve sorriso nos lábios murmurou: ela está aí, do seu lado. Meu corpo congelou. Não olhei de imediato. Parte de mim se recusava a reagir. A outra parte já sabia. Mesmo assim, virei o rosto, devagar, como se isso pudesse amenizar o impacto. Nada, nenhuma sombra, nenhuma figura, nenhum som. Mas então, senti um toque leve, frio, como pele molhada num fim de febre. Não era vento, não era minha imaginação, era contato, rápido, silencioso, um gesto que não queria assustar, só anunciar. Olhei de volta para seu Cláudio. Ele ainda sorria, mas já não respirava. Naquela manhã entreguei meu relatório silenciosa. Me despedi da equipe como em qualquer outro dia, mas não voltei mais aos plantões noturnos. Pedi transferência de setor. Pouco depois, saí do hospital de vez. Nunca falei sobre aquilo. Nem com colegas, nem com a família. Por anos pensei em esquecer, enterrar aquela noite no fundo da memória, como se nunca tivesse acontecido. Mas o tempo passa, e o que era medo vira lembrança, o que era dúvida vira cicatriz. Hoje, mais de 30 anos depois, às vezes acordo no meio da madrugada com aquela mesma sensação. Uma presença parada ao meu lado, sem rosto, sem nome, e eu penso, se ela ainda está aqui, é porque ainda tem alguém esperando o silêncio dela. Eu não vou dizer meu nome. Quem já me conhece sabe por quê. Já fui chamada de maluca, histérica, perturbada, até de doente, por pessoas que nunca passaram uma madrugada dentro de um hospital psiquiátrico. Eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. Mas falar sobre isso é carregar um peso que pouca gente estaria disposta a suportar. Sou enfermeira há anos. Minha vida gira em torno de plantões noturnos, medicação controlada, crises inesperadas e silêncios que incomodam mais que os gritos. Aprendi a conviver com tudo isso, mesmo quando a rotina parece sugar cada pedaço da gente. Achei que já tinha visto de tudo, surtos violentos, episódios de autolesão. Mas naquela noite descobri que não. Era um turno comum. Eu estava cansada, como sempre, mas nada além do normal. Fiz minha pausa pouco antes da meia-noite e voltava para a ala de internação dos recém-chegados. É sempre a parte mais pesada. Pacientes novos chegam desorientados, confusos, alguns hostis. Eu estava preparada para lidar com isso, ou pelo menos achava que estava. Foi então que ouvi um grito, vindo do fundo do corredor. Não era o grito típico de alguém em crise psicótica. Havia nele um desespero cru, visceral, que fez meu coração disparar. Logo depois, veio um pedido sufocado de socorro. Me ajuda, pelo amor de Deus! A voz eu reconheci na hora. Era de Valdir, um homem de uns 40 anos que havia sido transferido para a nossa unidade naquele mesmo dia. Lembrei da chegada dele mais cedo, expressão abatida, olhar perdido, quase não falava. A equipe de transporte não deu muitos detalhes sobre seu quadro, apenas que precisava de observação constante. Corri em direção ao quarto. Minhas mãos suavam, meu corpo reagia antes da minha mente entender o porquê. Eu queria acreditar que era só mais um surto, mas meu instinto dizia o contrário. Quando abri a porta, parei.
O quarto estava coberto de sangue, as paredes, o chão, até parte do teto manchado. O cheiro metálico tomou minhas narinas, fazendo meu estômago revirar. O colchão estava revirado, e sobre ele estava Valdir, imóvel. Seus olhos arregalados e a boca aberta congelavam o grito que eu tinha acabado de ouvir segundos antes. Eu nunca tinha visto nada parecido. Por um momento, fiquei paralisada, incapaz de respirar. Depois, o choque deu lugar ao pânico. Meu Deus! Foi tudo o que consegui murmurar. Saí correndo pelo corredor, quase tropeçando nos próprios pés. Encontrei uma médica e um técnico de enfermagem que estavam de plantão. Minha voz saiu entrecortada, desesperada. Rápido! No quarto 17, o paciente Valdir tem sangue em todo lugar. Parece que foi atacado. Ele tá morto. Eles não hesitaram. Vieram comigo, correndo. Eu abri a porta com as mãos trêmulas, preparada para mostrar a cena horrível. Mas o quarto estava limpo, as paredes brancas, intactas, o colchão esticado, nenhuma gota de sangue, nenhum paciente. Meu corpo gelou. Não, falei quase sem voz. Ele estava aqui, eu juro, o quarto inteiro, eu vi, ele estava deitado, coberto de sangue. Eu ouvi ele me chamar, eu juro. A médica me olhou confusa, depois para o técnico. Foi ele quem respondeu cauteloso. Carolina, esse quarto está vazio há dias. Não tem ninguém aqui. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Balancei a cabeça, tentando rejeitar o que ouvia. Vocês não entendem. Ele chegou hoje, o Valdir. Eu mesma recebi ele. Vocês não lembram? A médica respirou fundo. Não houve nenhuma admissão hoje, nem ontem. Esse quarto está fechado desde a semana passada. Senti as pernas fraquejarem, a respiração curta, o coração disparado. Naquela madrugada, pela primeira vez em todos os meus anos de hospital, eu me perguntei se a loucura não havia finalmente me alcançado. Saí do quarto trêmula, a respiração descompassada. Ainda podia sentir o cheiro de sangue impregnado nas minhas narinas, mesmo que segundos antes, diante de todos, não houvesse nada além de paredes limpas e lençóis brancos. Meus colegas me olhavam como se eu tivesse perdido o controle. O técnico de enfermagem ainda tentou colocar a mão no meu ombro, mas eu me desviei. Eu sabia o que tinha visto. Eu tinha ouvido a voz de Valdir. Ele estava lá. Eu não estava imaginando, mas quanto mais eu repetia isso para mim mesma, mais os olhares em volta me diziam o contrário. Resolvi que precisava de provas. Desci até a recepção, o coração acelerado, os passos quase tropeçando no chão encerado. A recepcionista do plantão noturno, Clarice, levantou os olhos do computador e arqueou as sobrancelhas ao me ver chegar tão agitada. "O que foi, enfermeira?" perguntou já em alerta. Engoli seco antes de falar. "Preciso que você verifique para mim se hoje entrou algum paciente chamado Valdir. Foi transferido à tarde, por volta das 5 ou 6. Homem, 40 e poucos anos." Clarice girou a tela para si, digitou com calma como se estivesse lidando com algo banal. O barulho das teclas me parecia ensurdecedor. Depois de alguns segundos, ela suspirou e me olhou com estranheza. "Não tem nenhum Valdir na lista de admissões de hoje, nem de ontem." Balancei a cabeça incrédula. Não é possível. Eu vi ele chegando. Estava deitado na maca, veio com a equipe de transporte. Eu mesma acompanhei até o quarto 17. Clarice franziu o senho. "O quarto 17 está vazio há dias. Você deve estar confundindo, talvez com outro paciente." Senti minhas mãos tremerem. Segurei no balcão para não perder o equilíbrio. "Eu não estou confundindo." Eu ouvi ele gritar pedindo socorro. "Eu vi o sangue, Clarice. Eu vi." Ela desviou os olhos, claramente desconfortável. Murmurou apenas: "Talvez seja melhor você descansar um pouco." As palavras doeram mais do que se ela tivesse me chamado de louca em voz alta. Voltei para o corredor atordoada. O hospital parecia maior do que nunca, os passos ecoando em cada direção. As lâmpadas fluorescentes lançando uma luz fria e impiedosa sobre mim. Passei pelo posto de enfermagem e percebi 2 auxiliares cochichando.
Uma delas sussurrou algo, e a outra respondeu olhando direto para mim, antes de desviar depressa. Senti meu rosto arder. Eu sabia do que estavam falando. Ela não tá bem, tá surtando. Vai acabar internada igual os pacientes. As palavras não precisavam ser ditas em voz alta. Eu já as ouvia em cada olhar. No fundo, algo começou a corroer minha certeza. E se todos estivessem certos? E se Valdir nunca tivesse existido? Será que eu estava projetando nos corredores os gritos que passava noites, ouvindo de tantos pacientes em desespero? Será que minha mente, depois de anos exposta ao sofrimento e à loucura, finalmente havia quebrado? Encostei-me na parede, tentando controlar a respiração. Repetia para mim mesma como um mantra: eu vi, eu ouvi. Eu sei que ele estava lá, mas ao mesmo tempo uma outra voz crescia dentro da minha cabeça. E se não estava? Naquela noite, ainda no mesmo plantão, percebi que não precisava esperar que alguém me chamasse de louca. Eu já estava começando a acreditar nisso. Os dias seguintes foram um tormento. O hospital, que sempre foi meu espaço de trabalho e rotina, virou um lugar hostil. Não eram necessárias palavras explícitas, os olhares bastavam. Cada vez que entrava no refeitório, os sussurros começavam. Quando passava pelos corredores, as conversas se interrompiam. Eu podia sentir o julgamento no ar, o peso invisível das línguas afiadas. Ninguém mais me tratava como antes. Os colegas evitavam me deixar sozinha nos plantões, como se tivessem medo de mim. Alguns se esforçavam para parecer gentis, mas eram gentilezas frias, forçadas. O pior era quando eu percebia os olhares de pena, como se eu fosse um caso clínico e não uma profissional. Aquilo foi se tornando insuportável. Mais do que a lembrança do grito, do sangue e do rosto de Valdir, o que me dilacerava era a forma como as pessoas ao meu redor passaram a me enxergar. Eu já não era a enfermeira confiável e experiente de antes. Eu era a enfermeira que surtou. Foi então que tomei uma decisão. Procurei a direção do hospital e pedi licença médica. Disse que estava exausta, que precisava de tempo para me recuperar. Eles não resistiram. Pelo contrário, pareciam até aliviados. Em poucas horas, já tinham providenciado os papéis. Quando saí pela porta naquela manhã, com a pasta em mãos, senti um alívio estranho, mas também um vazio. Como se estivesse deixando para trás uma parte de mim que talvez nunca mais recuperasse. Nos dias seguintes, tentei reorganizar minha vida fora dos corredores gelados e das luzes fluorescentes, mas não era fácil. Eu acordava suando, ouvindo em sonhos o mesmo pedido de socorro. Me ajuda! Ecoava em minha mente como se Valdir estivesse sempre perto. Resolvi buscar ajuda. Marquei sessões com uma psicóloga recomendada por uma colega de faculdade. Nas primeiras consultas, falei pouco. Limitava-me a repetir que estava cansada, que precisava de descanso. Mas à medida que o tempo passava, não consegui mais segurar a verdade. Contei sobre o grito, o sangue, o quarto limpo em seguida. Contei sobre ter certeza de que recebi Valdir naquele dia, de tê-lo visto com meus próprios olhos. Contei sobre como todos ao redor insistiam que ele nunca existiu. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, respirou fundo e disse: "Você descreve uma experiência traumática. O que sentiu é real para você, mas talvez precise olhar para a possibilidade de que sua mente tenha construído uma parte dessa memória. Isso não significa loucura, significa sobrecarga." As palavras dela me atingiram em cheio. Eu queria acreditar, queria aceitar a explicação simples de estresse, exaustão, alucinação. Mas dentro de mim havia uma resistência. Eu não estava inventando. As sessões continuaram. Ela insistia em falar sobre meu histórico de trabalho, o peso dos anos no hospital, a rotina de plantões intermináveis. Eu mesma já tinha visto colegas sucumbirem. Alguns desenvolveram depressão profunda, outros dependência química, outros simplesmente desistiram da profissão. Talvez estivesse acontecendo comigo. Ainda assim, não conseguia deixar de pensar em Valdir.
Não importava quantas vezes a psicóloga tentava me convencer a encarar como uma projeção da minha mente cansada. Eu sabia que não era apenas isso. O olhar dele, o grito, o sangue, estavam impressos em mim de uma forma impossível de apagar. Às vezes, no meio da madrugada, eu me pegava sentada na sala de estar, encarando o vazio, esperando ouvir de novo a voz. O pior era o silêncio absoluto. O silêncio me fazia duvidar de mim mesma. Foi nesse ponto que percebi: a licença médica não era apenas um afastamento do hospital. Era um afastamento da minha própria vida. Eu estava presa entre duas verdades impossíveis de conciliar, a que todos diziam e a que eu carregava sozinha. E quanto mais tempo passava, mais eu me perguntava: e se eu nunca conseguir descobrir qual delas é a real? Continuei o tratamento. No começo, achei que bastaria algumas sessões para colocar os pensamentos em ordem, mas nada parecia suficiente. A cada consulta, eu saía com a mesma sensação. Os profissionais me ouviam, balançavam a cabeça, anotavam em seus cadernos, mas nunca me ofereciam respostas. Troquei de psicóloga 2 vezes. Depois tentei psiquiatras. Alguns falavam em estresse extremo, outros em colapso nervoso, outros ainda sugeriam alucinações produzidas pela exaustão do trabalho. Todos tinham explicações diferentes, mas nenhuma se encaixava de verdade. E toda vez que descrevia o que aconteceu naquela madrugada, sentia que eu mesma soava menos confiável. O grito, o pedido de socorro, o sangue espalhado pelas paredes, tudo parecia absurdo demais para caber na realidade. Mas eu sabia o que tinha presenciado. Eu não inventei. Ou será que inventei? Essa dúvida me corroía mais do que o medo. Porque não importava quantos médicos eu procurasse, quantos diagnósticos eu colecionasse, nenhum deles conseguia arrancar de dentro de mim a certeza daquele instante. A lembrança era vívida demais, nítida demais. Acabei aceitando os medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos. Era o que restava. Eles me ajudavam a manter uma rotina, a dormir algumas horas sem acordar suando, a não chorar do nada em lugares públicos, mas não apagavam o passado. Com o tempo, as pessoas ao meu redor seguiram em frente. Não o hospital, provavelmente alguém já ocupava meu posto. Talvez nem falassem mais do episódio. Talvez eu tivesse virado apenas mais uma história de enfermeira que não aguentou a pressão. Até hoje tomo remédios, até hoje luto para seguir em frente. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo Valdir. Ainda ouço aquele grito atravessando o corredor vazio. Ainda sinto o cheiro metálico do sangue que nunca mais apareceu diante de outras testemunhas. Já não sei mais se continuo doente ou se realmente presenciei algo que ninguém jamais acreditaria. Talvez eu esteja maluca, como tantos insinuaram. Talvez tudo tenha sido fruto de uma mente exausta demais para aguentar mais uma noite no hospital. Ou talvez não. Talvez naquela madrugada eu tenha entrado em um quarto onde nunca deveria ter entrado. Só sei de uma coisa: eu nunca vou esquecer o que vi. E o pior é viver com essa dúvida todos os dias. Meu nome é Patrícia. Tenho 41 anos. Sou médica neonatologista no Hospital Materno Infantil de Brasília. Já faz 12 anos que trabalho aqui na UTI neonatal. 12 anos cercada por vidas que cabem na palma da mão. 12 anos vendo o fio tênue entre o nascer e o partir. A rotina é pesada, mas aprendi a lidar. Quem escolhe cuidar de recém-nascidos tão frágeis precisa desenvolver uma armadura. Não pode se deixar quebrar toda vez que perde um pequeno. Mesmo assim, nunca se acostuma de verdade. Na maioria das noites, a UTI fica mergulhada em um silêncio quase absoluto. Os monitores piscam como estrelas artificiais, apitando sutilmente de tempos em tempos. O choro agudo de um bebê corta esse silêncio com frequência, mas até isso já soa familiar.
Sempre tive uma relação quase maternal com esses pequenos. Muitos não recebem visita. Alguns foram abandonados. Outros perderam a mãe no parto. Às vezes sou a única voz que eles escutam por dias. Então sim, eu falo com eles. Canto baixinho, passo os dedos com luvas na lateral das incubadoras. Eu tento oferecer calor onde falta colo. Mas alguns anos atrás, porém, algo tem mudado. Eu ainda não sei exatamente o que, mas sei que não era mais a única a cuidar deles durante as madrugadas. Começou com pequenas coincidências. Um bebê que se acalma quando eu ainda estou a 2 leitos de distância. Uma manta ajeitada de forma que eu não lembro de ter deixado. Um leve cheiro adocicado no ar, que não vem de nenhum produto hospitalar. Coisas pequenas, coisas que eu talvez nem tivesse notado se não estivesse tantas horas ali. Todos os dias, com os olhos treinados para perceber qualquer alteração, por menor que seja. Claro, poderia ser cansaço, ou minha mente tentando preencher os vazios do plantão. Mas algo dentro de mim dizia que não é só isso. Tinha uma presença ali, discreta, silenciosa. E se isso for real, se eu não estivesse apenas exausta, então talvez esses bebês não estejam tão sozinhos quanto pensamos. Foi numa noite de quarta-feira. O hospital estava mais calmo que o normal. Era estranho dizer isso, já que a UTI neonatal nunca é realmente tranquila. Mas naquela noite havia um silêncio diferente, como se até os monitores estivessem respeitando algo que eu ainda não sabia. Eu estava no meio de uma rodada de observação. Tínhamos 6 bebês internados naquela semana. 3 estavam em estado grave, 2 estáveis e um recém-chegado, um prematuro de 29 semanas chamado Kaique. Kaique havia nascido naquela mesma tarde. A mãe, segundo os registros, teve complicações e foi transferida para outra unidade. Não havia parentes por perto. Ele estava completamente sozinho naquela incubadora. Frágil, miúdo, parecia uma folha molhada. Enquanto anotava os dados no prontuário eletrônico, ouvi um barulho sutil, um leve rangido quase imperceptível, como o som de metal contra plástico. Olhei por cima do monitor. A incubadora do Kaique estava se movendo, muito devagar, como se alguém a estivesse embalando com extremo cuidado. Minha primeira reação foi lógica. Algum técnico da limpeza passando, algum tremor nos equipamentos, vibração do ar-condicionado. Mas não havia ninguém no setor naquele momento. O ar estava estático, o chão firme. As outras incubadoras estavam completamente imóveis. Me aproximei devagar, observando com atenção. O movimento era real, uma oscilação sutil de um lado para o outro. E o curioso é que Kaique, que minutos antes resmungava baixinho, havia adormecido. Relaxado, batimentos cardíacos estáveis, respiração regular. Coloquei a mão sobre a estrutura da incubadora, firme. Nada mais se movia. Olhei ao redor. Nenhum dos outros 2 plantonistas estava na sala naquele momento. A técnica de enfermagem havia saído para pegar material e o residente dormia na sala de descanso. Era só eu ali. Registrei o evento? Não, o que escreveria? Possível oscilação espontânea da incubadora. Iria parecer ridículo, ou pior, preocupante. A última coisa que quero é que pensem que estou exausta a ponto de alucinar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Voltei a assistir aos monitores como sempre, mas com os ouvidos mais atentos, com os olhos mais vigilantes. Naquela noite, antes de sair da sala, fui até Kaique novamente. Ele dormia tranquilo, uma expressão de paz no rosto, como se alguém, além de mim, estivesse cuidando dele. Dei um passo para trás, ainda observando, e juro que senti uma brisa quente passar por mim, sutil, como um sopro de consolo. Não disse nada, mas mentalmente pensei, se for você quem está aí, obrigada. 2 dias depois, voltei ao plantão da madrugada. Já havia deixado para lá o episódio com a incubadora do Kaique. Ou melhor, tentei. Algo dentro de mim ainda repetia aquela cena em loop. O leve balanço, a calma repentina do bebê, a brisa quente. Mas a rotina não permite muita contemplação. Aqui, a vida pede pressa. Naquela madrugada, compartilhei o plantão com a Marcela.
técnica de enfermagem que trabalha comigo há mais de 7 anos. Discreta, observadora. Daquelas pessoas que raramente falam o que pensam, mas que você aprende a ouvir quando falam. Era por volta de 2:30 da manhã. Eu estava na sala de descanso, tentando esticar as pernas por 10 minutos, quando ouvi batidas leves na porta. Era Marcela. Doutora, pode vir aqui um minutinho? Me levantei na hora. Ela não parecia assustada, mas tinha uma expressão estranha no rosto. Um misto de dúvida e desconforto. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. É sobre o Kaique, respondeu já caminhando à frente. Acho que você devia ver. Seguimos até a sala. O ambiente estava silencioso como sempre, iluminado pelas luzes frias que nunca se apagam. Marcela me guiou direto até a incubadora do Kaique. Eu estava anotando os dados dele, começou ela, e percebi que a manta dele tinha escorregado para os pés. Fui ajeitar, mas... Manta? Perguntei. Ela assentiu. Sim, aquela de algodão fininha que usamos no ninho terapêutico. Ele está respondendo bem à termorregulação, lembra? Concordei com a cabeça. De fato, em bebês prematuros mais estáveis, costumamos montar um ninho com pequenos rolinhos e manta leve. Ajuda a simular o útero e promove conforto. E Kaique vinha melhorando. Continue, pedi. Eu ia cobrir ele de novo, mas a manta se mexeu, sozinha, bem na minha frente. Subiu devagarzinho, como se alguém tivesse puxado com cuidado até cobrir o peito dele. Fiquei olhando para ela em silêncio. Ela parecia envergonhada de estar dizendo aquilo. Eu sei o que parece, doutora, mas juro, eu vi. Olhei para Kaique. Dormia tranquilo. A manta o cobria com delicadeza. Os sinais vitais, estáveis. Marcela cruzou os braços em silêncio. Já vi coisa demais aqui dentro para me assustar fácil, mas aquilo, não sei. Me deu uma sensação estranha, não ruim. Só como se alguém estivesse aqui e eu não conseguisse ver. Eu não disse nada de imediato, apenas continuei olhando para a incubadora. Então decidi, não vamos comentar com ninguém por enquanto, só observar, ok? Ela assentiu, aliviada por não ser tratada como louca. A partir dali, algo mudou, não era mais só comigo. Eu não estava sozinha. E se havia mesmo algo, ou alguém, ali, cuidando dos pequenos, talvez Marcela também tivesse sido escolhida para ver. Ainda era noite quando me chamaram na sala da supervisão médica. O plantão seguia tranquilo, ou, pelo menos, dentro do que chamamos de tranquilo na UTI neonatal. A luz branca dos corredores iluminava o vazio dos passos apressados. Tudo estava em silêncio, mas dentro de mim, alguma coisa já sabia que aquele plantão seria diferente. A coordenadora, doutora. Eliane me esperava com um papel na mão. Tinha o olhar de quem hesita antes de entregar uma má notícia. Patrícia, acabamos de receber um comunicado do Hospital Regional de Samambaia. Ela disse com calma. É sobre a mãe do Kaique. Senti o estômago prender. Ela faleceu logo após o parto. Complicações graves, hemorragia. Tentaram estabilizar, mas ela entrou em parada e não resistiu. Fiquei em silêncio. As palavras demoraram a fazer sentido. Aquela mãe, de quem eu nem sabia o nome até então, havia morrido na mesma noite em que eu presenciei os primeiros sinais estranhos em torno do filho. E só avisaram agora? Ela estava em outro hospital. O prontuário veio com o nome incompleto, sem CPF, e o sistema não cruzou os dados automaticamente. O setor de regulação só fez o vínculo agora. Assenti devagar, tentando conter o nó na garganta. Uma parte de mim já sabia. Desde que Kaique chegou à UTI, algo vinha acontecendo. Coisas pequenas, silêncios que embalavam, brisas suaves no ar parado da UTI, incubadoras que balançavam de leve, a manta que se movia sozinha, sempre com ele. E agora, tudo fazia sentido. Voltei para a UTI, ainda com a notícia pesada na cabeça. A sala estava quieta. O som dos monitores preenchia o espaço com seus bips ritmados. Marcela ajeitava os aparelhos, mas me lançou um olhar preocupado. Ela não sabia da notícia. Ainda não. Me aproximei da incubadora do Kaique. Ele dormia profundamente.
os sinais vitais estáveis. Um leve sorrisinho quase imperceptível no rosto, como se estivesse sonhando com algo bom, ou com alguém. Encostei a mão na lateral da incubadora. O ar ao redor parecia levemente mais quente ali. Não como calor de máquina, mas como presença. Fiquei ali em silêncio, observando, pensando. E se ela nunca tivesse ido embora de verdade? E se naquele exato momento em que seu coração parou no centro cirúrgico de outro hospital, o que sobrou de amor nela tivesse corrido para onde ainda podia proteger algo? Kaique nunca foi tocado por ela, nunca viu seu rosto, nunca ouviu sua voz, mas de alguma forma parecia envolvido. Como se cada gesto invisível, cada movimento sutil na incubadora, fosse uma tentativa desesperada de continuar sendo mãe. Talvez ela tenha vindo até ele naquela mesma madrugada. Talvez tenha se recusado a partir enquanto ele ainda precisava de colo. Talvez o colo fosse ela. Naquela hora, não senti medo, nenhum desconforto. Apenas uma tristeza bonita, se é que isso existe. Uma saudade que não era minha, mas que preencheu a sala como perfume leve de lavanda. E pela primeira vez em muitos anos de plantões, meus olhos encheram de lágrimas ali, no meio da UTI. Sussurrei quase sem som. Ele está bem. Você pode descansar. Talvez tenha sido só a minha imaginação, mas juro que o ar ao meu redor pareceu se aquietar. Como se algo tivesse se despedido, como se a sala tivesse exalado um último suspiro de carinho. Nos dias que se seguiram, Kaique continuou melhorando. Cada exame mostrava progresso. A respiração estabilizada, os movimentos mais firmes. Era como se agora ele soubesse que não estava mais sozinho, nem no mundo, nem dentro do próprio corpo. A assistente social conseguiu localizar parentes da mãe em Formosa. Uma irmã dela apareceu no hospital. Uma mulher simples, de fala mansa e mãos trêmulas, que chorou ao ver o bebê. Ela disse que soube do nascimento, mas não tinha informações sobre o hospital nem a situação da irmã. Depois de todo o trâmite, a guarda provisória foi concedida à família. Na hora da saída, passei a mão devagar na lateral da incubadora, agora vazia. Nenhuma brisa, nenhuma manta movendo-se, apenas silêncio. E mesmo assim, algo dentro de mim sussurrou. Ela cumpriu o que veio fazer.